A maioria das fotografias ilustra a vida dos imigrantes japoneses no campo, onde deixaram uma grande contribuição ao país. Até então, a história dos imigrantes japoneses era contada como algo cercada de dificuldades, tanto em termos de condições de trabalho como de vida. Mas as fotos captavam a alegria e a emoção do dia a dia dos imigrantes japoneses no solo brasileiro. O nome do fotógrafo é Haruo Ohara. Foi um imigrante que saiu de uma aldeia montanhosa no Japão antes da Segunda Guerra para tentar a sorte no Brasil. Apostar numa nova vida no exterior para sair desta vida difícil. Foi assim que Haruo Ohara, de 17 anos, partiu para o Brasil. Em 1908, o navio Kasatomaru levou os primeiros imigrantes japoneses. E desde então, 190 mil japoneses partiram para o Brasil no período anterior à Segunda Guerra. Os imigrantes seguiram para as fazendas em várias partes do país, como trabalhadores contratados. Os imigrantes haviam ouvido que iriam receber o salário de acordo com a sua produção e que podiam ganhar até 5 vezes mais do que no Japão. Principalmente a lavoura de café, que na época era chamado de árvore de ouro, por ser a principal indústria brasileira, enchiam os imigrantes japoneses de esperança. No entanto, o que os esperavam no interior era a semi-escravidão. Colhiam os grãos de café com as mãos. Catavam do chão os grãos caídos. Um trabalho árduo que durava o dia todo. E mesmo assim, o salário pago chegava a 1/10 do que havia sido prometido a eles. Haruo Ohara também viveu dias árduos como trabalhador contratado na fazenda. Isso é um verdadeiro inferno. Obter algum lucro nem pensar. Pelo contrário, recebe-se menos do que deveria por este trabalho. Um absurdo. Não podemos continuar assim. Haruo e os imigrantes japoneses apostam as suas fichas numa nova empreitada. Fazem empréstimo e adquirem terrenos na mata selvagem para se tornarem agricultores autônomos. Derrubam árvores cujos tamanhos nunca tinham visto e desbravam as suas terras para cultivo. Durante o desbravamento, muitos ficaram gravemente feridos e outros morreram. Famílias inteiras sucumbiram à malária. O lugar que Haruo Ohara escolheu para desbravar foi a região sul do Brasil, a cidade de Londrina, a 500 quilômetros da costa. Na época de chegada de Haruo, o lugar estava cercado de mata selvagem. Era dia após dia cortando árvores grandes, uma por uma, e depois arrancando as suas profundas raízes. Haruo Ohara levou anos transformando aos poucos a mata selvagem em terreno agrícola. Foram dias árduos de desbravamento. Entretanto, o que Haruo Ohara registrou no seu diário
foi a emoção de haver conseguido obter a sua terra no Brasil. Neste momento, o meu sonho de longa data chega à metade do seu caminho. Finalmente posso fincar os meus pés na minha montanha. Depois de 6 anos, estou dando o primeiro passo da etapa de produção da minha empreitada. Surge a vontade de transmitir esta emoção para a posteridade. 5 anos depois de se estabelecer no campo, Haruo adquire a sua câmera. A primeira foto de Haruo foi a figura da sua esposa, que parou para sorrir para a câmera durante o trabalho no campo. Haruo foi abençoado com 9 filhos. Unindo os esforços, a família de Haruo Ohara foi vencendo as dificuldades naturais do Brasil. Privilegiados são aqueles que vivenciam o esforço do desbravamento e alegria da criação. Não importa o quão duro foi o trabalho e intenso o calor do dia. Quando a noite chega com o seu frescor e repouso, lembro com prazer do trabalho que fiz no dia. Nestes momentos, não me vem nenhum resquício das dificuldades que passei. Essas árvores enormes, o corte dela foi com serra, mas tudo serra manual, porque os pais não demonstravam os problemas. Se eles tinham problema, eles ficavam com eles, né? Então a gente não sentia os problemas dos pais. Agora, eles parece que enfrentaram muitos problemas, assim, mas acho que nunca desanimaram. Tomoko, a filha mais velha de Haruo. Ela lembra bem a figura do pai, que vivia fascinado com as imensas terras brasileiras e que nunca chegou a reclamar das dificuldades e das mazelas vividas. Aí eu fui ler o que meu pai falou. Ele disse que foi uma experiência maravilhosa que ele teve. Ele dormiu num buraco, assim, porque não tinha nem casa ainda quando ele veio. Os pássaros, né, cantando, o sol chegando, assim, aquelas árvores, assim, com várias flores e plantas. Foi muito lindo. Eu falei, só ele mesmo, né, naquela dificuldade toda, né? Não sabia nem onde dormir ainda, né? Eu falei, nossa, é meu pai mesmo, esse é meu pai. Haruo Ohara e os imigrantes japoneses que desbravaram a mata selvagem vão promovendo ativamente o melhoramento das variedades dos produtos agrícolas e do solo. Em tempos, vão lançando com sucesso novas verduras e frutas inexistentes no Brasil até então, e passam a ser aclamados como deuses da agricultura. Haruo Ohara e os imigrantes japoneses foram superando as condições adversas, como o trabalho contratado e o desbravamento da mata selvagem, e conseguiram ganhar e obter a confiança da sociedade brasileira. A cidade de Londrina foi consolidada, graças ao desbravamento de terras feito por muitos imigrantes japoneses.
Haruo Ohara também desbravou as suas terras na cidade e administrou a sua fazenda. Depois da Segunda Guerra, Haruo muda a sua vida de forma drástica. Em 1951, ele vende a fazenda que concebeu com suas próprias mãos e muda-se para uma casa que construiu no centro da cidade. O objetivo era a educação dos seus filhos. No momento, vive na casa de Sunao, o segundo filho de Haruo. Quando a família se mudou para a casa, ele tinha 10 anos de idade e estava no primário. Quando a gente veio para cá, ficou mais fácil para todos os filhos estudarem. Haruo Ohara, que expressou através das fotos a sua emoção de viver no solo brasileiro, desejou fortemente que a próxima geração contribuísse para o progresso da sociedade brasileira. Dar do melhor para todos os filhos que tenho. Ficarei feliz se um dia eles se tornarem pessoas capazes de contribuir o mínimo que seja para o mundo. Apesar de não dispor de muitos recursos, Haruo investiu o dinheiro que tinha na educação dos filhos. Ele perguntou aos filhos: alguém quer aprender violino ou piano? Foi aí que eu disse que queria aprender a tocar violino. A música Kojo no Tsuki, que Haruo Ohara gostava. Sunao e os filhos de imigrantes japoneses se esforçaram nos estudos para corresponder às expectativas de seus pais. Graças ao esforço, todos os 4 filhos e as 5 filhas conseguiram ingressar na faculdade. Por trás desse êxito, havia a figura de Haruo, que vendeu uma grande parte das suas terras e, por vezes, chegou a contrair dívidas para pagar as volumosas despesas de escola dos seus filhos. E o dia estava banguela, estava sem dente. Aí eu falei pra mamãe, mãe, que vergonha, né? De sem dente. Aí ela falou pra mim assim, sabe por quê? Porque o dinheiro que ele podia gastar com o dentista, ele tá mandando pra vocês que estão estudando fora. Então, Então meu pai queria que a gente enfrentasse a sociedade brasileira também, né? Mas sempre a preocupação dele foi o estudo mesmo, né? Porque ele dizia que não vai ter dinheiro para deixar para os filhos, mas educação sim, né? Então, se a gente precisar, a gente tinha que ter conhecimento suficiente para abrir o caminho para a gente, né? Foi esse a maneira de ele educar a gente. Uhum. A educação que os imigrantes japoneses da primeira geração batalharam para oferecer aos seus filhos. As marcas desse empenho podem ser notadas na Universidade de São Paulo, considerada a universidade mais difícil para se ingressar no país. Na década de 1970, a porcentagem de nipo-brasileiros na população do país era 0,8%. Mas a proporção de nipo-brasileiros nesta universidade chegava a 15%, e muitos deles
alcançaram cargos importantes dentro da sociedade brasileira. Vamos entrando aí. Domingo, os filhos e os netos de Haruo Ohara se reúnem na casa. Vai. Vem. Olá. Oi. Oi. Como é que tá? Haruo faleceu em 1999, mas o almoço da família na casa continua acontecendo toda semana. Haruo foi abençoado com 9 filhos, que por sua vez lhe deram 21 netos e 24 bisnetos. Destes, 70% são mestiços. Haruo Ohara registrou a sua família vivendo e criando raízes no solo brasileiro. Seu neto, Saulo, se tornou fotógrafo e continua carregando o bastão deixado pelo avô. A família que Haruo iniciou no Brasil faz 70 anos este ano. Tá. Olá. Uma, mais uma. Ô, Dai, só sai um pouquinho levanta, isso. Aí. Japão e Brasil, 2 países profundamente ligados pela imigração. Faz 120 anos desde que essa relação se iniciou. E agora, uma nova era está prestes a começar. A maioria das fotografias ilustra a vida dos imigrantes japoneses no campo, onde deixaram uma grande contribuição ao país. Até então, a história dos imigrantes japoneses era contada como algo cercada de dificuldades, tanto em termos de condições de trabalho como de vida. Mas as fotos captavam a alegria e a emoção do dia a dia dos imigrantes japoneses no solo brasileiro. O nome do fotógrafo é Haruo Ohara. Foi um imigrante que saiu de uma aldeia montanhosa no Japão antes da Segunda Guerra para tentar a sorte no Brasil. Apostar numa nova vida no exterior para sair desta vida difícil. Foi assim que Haruo Ohara, de 17 anos, partiu para o Brasil. Em 1908, o navio Casa Tomaru levou os primeiros imigrantes japoneses. E desde então, 190 mil japoneses partiram para o Brasil no período anterior à Segunda Guerra. Os imigrantes seguiram para as fazendas em várias partes do país, como trabalhadores contratados. Os imigrantes haviam ouvido que iriam receber o salário de acordo com a sua produção e que podiam ganhar até 5 vezes mais do que no Japão. Principalmente a lavoura de café, que na época era chamado de árvore de ouro, por ser a principal indústria brasileira, enchiam os imigrantes japoneses de esperança. No entanto, o que os esperavam no interior era a semi-escravidão. Colhiam os grãos de café com as mãos. Catavam do chão os grãos caídos. Um trabalho árduo que durava o dia todo. E mesmo assim,
O salário pago chegava a 1/10 do que havia sido prometido a eles. Haruo Ohara também viveu dias árduos como trabalhador contratado na fazenda. Isso é um verdadeiro inferno. Obter algum lucro nem pensar. Pelo contrário, recebe-se menos do que deveria por este trabalho. Um absurdo. Não podemos continuar assim. Haruo e os imigrantes japoneses apostam as suas fichas numa nova empreitada. Fazem empréstimo e adquirem terrenos na mata selvagem para se tornarem agricultores autônomos. Derrubam árvores cujos tamanhos nunca tinham visto e desbravam as suas terras para cultivo. Durante o desbravamento, muitos ficaram gravemente feridos e outros morreram. Famílias inteiras sucumbiram à malária. O lugar que Haruo Ohara escolheu para desbravar foi a região sul do Brasil, a cidade de Londrina, a 500 quilômetros da costa. Na época de chegada de Haruo, o lugar estava cercado de mata selvagem. Era dia após dia cortando árvores grandes, uma por uma, e depois arrancando as suas profundas raízes. Haruo Ohara levou anos transformando aos poucos a mata selvagem em terreno agrícola. Foram dias árduos de desbravamento. Entretanto, o que Haruo Ohara registrou no seu diário foi a emoção de haver conseguido obter a sua terra no Brasil. Neste momento, o meu sonho de longa data chega à metade do seu caminho. Finalmente posso fincar os meus pés na minha montanha. Depois de 6 anos, estou dando o primeiro passo da etapa de produção da minha empreitada. Surge a vontade de transmitir esta emoção para a posteridade. 5 anos depois de se estabelecer no campo, Haruo adquire a sua câmera. A primeira foto de Haruo foi a figura da sua esposa, que parou para sorrir para a câmera durante o trabalho no campo. Haruo foi abençoado com 9 filhos. Unindo os esforços, a família de Haruo Ohara foi vencendo as dificuldades naturais do Brasil. Privilegiados são aqueles que vivenciam o esforço do desbravamento e a alegria da criação. Não importa o quão duro foi o trabalho e intenso o calor do dia. Quando a noite chega com seu frescor e repouso, lembro com prazer do trabalho que fiz no dia. Nestes momentos, não me vem nenhum resquício das dificuldades que passei. Essas árvores enormes, o corte dela foi com serra, mas tudo serra manual. Porque os pais não demonstravam os problemas. Se eles tinham problema, eles ficavam com eles, né?
Então a gente não sentia os problemas dos pais. Agora, eles parece que enfrentaram muitos problemas, assim, mas acho que nunca desanimaram. Tomoko, a filha mais velha de Haruo. Ela lembra bem a figura do pai, que vivia fascinado com as imensas terras brasileiras e que nunca chegou a reclamar das dificuldades e das mazelas vividas. Aí eu fui ler o que meu pai falou. Ele disse que foi uma experiência maravilhosa que ele teve. Ele dormiu num buraco, assim, porque não tinha nem casa ainda quando ele veio. Os pássaros, né, cantando, o sol chegando, assim, aquelas árvores assim com várias flores e plantas. Foi muito lindo. Eu falei, só ele mesmo, né, naquela dificuldade toda, né? Não sabia nem onde dormir ainda, né? Eu falei, nossa, é meu pai mesmo, esse é meu pai. Haruo Ohara e os imigrantes japoneses que desbravaram a mata selvagem vão promovendo ativamente o melhoramento das variedades dos produtos agrícolas e do solo. Em tempos, vão lançando com sucesso novas verduras e frutas inexistentes no Brasil até então, e passam a ser aclamados como deuses da agricultura. Haruo Ohara e os imigrantes japoneses foram superando as condições adversas, como o trabalho contratado e o desbravamento da mata selvagem, e conseguiram ganhar e obter a confiança da sociedade brasileira. A cidade de Londrina foi consolidada graças ao desbravamento de terras feito por muitos imigrantes japoneses. Haruo Ohara também desbravou as suas terras na cidade e administrou a sua fazenda. Depois da Segunda Guerra, Haruo muda a sua vida de forma drástica. Em 1951, ele vende a fazenda que concebeu com suas próprias mãos e muda-se para uma casa que construiu no centro da cidade. O objetivo era a educação dos seus filhos. Bom dia, konnichiwa. No momento, vive na casa de Sunao, o segundo filho de Haruo. Quando a família se mudou para a casa, ele tinha 10 anos de idade e estava no primário. Quando a gente veio para cá, ficou mais fácil para todos os filhos estudarem. Haruo Ohara, que expressou através das fotos a sua emoção de viver no solo brasileiro, desejou fortemente que a próxima geração contribuísse para o progresso da sociedade brasileira. Dar do melhor para todos os filhos que tenho. Ficarei feliz se um dia eles se tornarem pessoas capazes de contribuir o mínimo que seja para o mundo. Apesar de não dispor de muitos recursos, Haruo investiu o dinheiro que tinha na educação dos filhos. Ele perguntou aos filhos, alguém quer aprender violino ou piano? Foi aí que eu disse que queria aprender a tocar violino. A música Kojo no Tsuki, que Haruo Ohara gostava.
Sunao e os filhos de imigrantes japoneses se esforçaram nos estudos para corresponder às expectativas de seus pais. Graças ao esforço, todos os 4 filhos e as 5 filhas conseguiram ingressar na faculdade. Por trás desse êxito, havia a figura de Haruo, que vendeu uma grande parte das suas terras e, por vezes, chegou a contrair dívidas para pagar as volumosas despesas de escola dos seus filhos. E o Di tava banguela, tava sem dente. Aí eu falei pra mamãe, mãe, que vergonha, né? De sem dente. Aí ela falou pra mim assim, sabe por quê? Porque o dinheiro que ele podia gastar com o dentista, ele tá mandando pra vocês que estão estudando fora. Então, Então, meu pai queria que a gente enfrentasse a sociedade brasileira também, né? Mas sempre a preocupação dele foi o estudo mesmo. Né? Porque ele dizia que não vai ter dinheiro para deixar para os filhos, mas educação sim, né? Então, se a gente precisar, a gente tinha que ter conhecimento suficiente para abrir o caminho para a gente, né? Foi esse a maneira de ele educar a gente. Uhum. A educação que os imigrantes japoneses da primeira geração batalharam para oferecer aos seus filhos. As marcas desse empenho podem ser notadas na Universidade de São Paulo, considerada a universidade mais difícil para se ingressar no país. Na década de 1970, a porcentagem de nipo-brasileiros na população do país era 0,8%. Mas a proporção de nipo-brasileiros nesta universidade chegava a 15%, e muitos deles alcançaram cargos importantes dentro da sociedade brasileira. Vamos entrando aí. Domingo, os filhos e os netos de Haruo Ohara se reúnem na casa. Vai. Vem. Olá. Oi. Oi. Como é que tá? Haruo faleceu em 1999, mas o almoço da família na casa continua acontecendo toda semana. Haruo foi abençoado com 9 filhos, que por sua vez lhe deram 21 netos e 24 bisnetos. Destes, 70% são mestiços. Haruo Ohara registrou a sua família vivendo e criando raízes no solo brasileiro. Seu neto, Saulo, se tornou fotógrafo e continua carregando o bastão deixado pelo avô. A família que Haruo iniciou no Brasil faz 70 anos este ano. Tá. Olá. Uma, mais uma. Ô, Dai, só sai um pouquinho da... levanta, isso. Aí. Japão e Brasil, 2 países profundamente ligados pela imigração. Faz 120 anos desde que essa relação se iniciou. E agora, uma nova era está prestes a começar.
A maioria das fotografias ilustra a vida dos imigrantes japoneses no campo, onde deixaram uma grande contribuição ao país. Até então, a história dos imigrantes japoneses era contada como algo cercada de dificuldades, tanto em termos de condições de trabalho como de vida. Mas as fotos captavam a alegria e a emoção do dia a dia dos imigrantes japoneses no solo brasileiro. O nome do fotógrafo é Haruo Ohara. Foi um imigrante que saiu de uma aldeia montanhosa no Japão antes da Segunda Guerra para tentar a sorte no Brasil. Apostar numa nova vida no exterior para sair desta vida difícil. Foi assim que Haruo Ohara, de 17 anos, partiu para o Brasil. Em 1908, o navio Casa Tomaru levou os primeiros imigrantes japoneses. E desde então, 190 mil japoneses partiram para o Brasil no período anterior à Segunda Guerra. Os imigrantes seguiram para as fazendas em várias partes do país, como trabalhadores contratados. Os imigrantes haviam ouvido que iriam receber o salário de acordo com a sua produção e que podiam ganhar até 5 vezes mais do que no Japão. Principalmente a lavoura de café, que na época era chamado de árvore de ouro, por ser a principal indústria brasileira, enchiam os imigrantes japoneses de esperança. No entanto, o que os esperavam no interior era a semi-escravidão. Colhiam os grãos de café com as mãos. Catavam do chão os grãos caídos. Um trabalho árduo que durava o dia todo. E mesmo assim, o salário pago chegava a 1/10 do que havia sido prometido a eles. Haruo Ohara também viveu dias árduos como trabalhador contratado na fazenda. Isso é um verdadeiro inferno. Obter algum lucro nem pensar. Pelo contrário, recebe-se menos do que deveria por este trabalho. Um absurdo. Não podemos continuar assim. Haruo e os imigrantes japoneses apostam as suas fichas numa nova empreitada. Fazem empréstimo e adquirem terrenos na mata selvagem para se tornarem agricultores autônomos. Derrubam árvores cujos tamanhos nunca tinham visto e desbravam as suas terras para cultivo. Durante o desbravamento, muitos ficaram gravemente feridos e outros morreram. Famílias inteiras sucumbiram à malária. O lugar que Haruo Ohara escolheu para desbravar foi a região sul do Brasil, a cidade de Londrina, a 500 quilômetros da costa. Na época de chegada de Haruo, o lugar estava cercado de mata selvagem. Era dia após dia cortando árvores grandes, uma por uma, e depois arrancando as suas profundas raízes. Haruo Ohara levou anos transformando aos poucos a mata selvagem em terreno agrícola. Foram dias árduos de desbravamento. Entretanto, o que Haruo Ohara registrou no seu diário
foi a emoção de haver conseguido obter a sua terra no Brasil. Neste momento, o meu sonho de longa data chega à metade do seu caminho. Finalmente posso fincar os meus pés na minha montanha. Depois de 6 anos, estou dando o primeiro passo da etapa de produção da minha empreitada. Surge a vontade de transmitir esta emoção para a posteridade. 5 anos depois de se estabelecer no campo, Haruo adquire a sua câmera. A primeira foto de Haruo foi a figura da sua esposa, que parou para sorrir para a câmera durante o trabalho no campo. Haruo foi abençoado com 9 filhos. Unindo os esforços, a família de Haruo Ohara foi vencendo as dificuldades naturais do Brasil. Privilegiados são aqueles que vivenciam o esforço do desbravamento e a alegria da criação. Não importa o quão duro foi o trabalho e intenso o calor do dia. Quando a noite chega com seu frescor e repouso, lembro com prazer do trabalho que fiz no dia. Nestes momentos, não me vem nenhum resquício das dificuldades que passei. Essas árvores enormes, o corte dela foi com serra, mas tudo serra manual. Porque os pais não demonstravam os problemas. Se eles tinham problema, eles ficavam com eles, né? Então a gente não sentia os problemas dos pais. Agora, eles parece que enfrentaram muitos problemas, assim, mas acho que nunca desanimaram. Tomoko, a filha mais velha de Haruo. Ela lembra bem a figura do pai, que vivia fascinado com as imensas terras brasileiras e que nunca chegou a reclamar das dificuldades e das mazelas vividas. Aí eu fui ler o que meu pai falou. Ele disse que foi uma experiência maravilhosa que ele teve. Ele dormiu num buraco, assim, porque não tinha nem casa ainda quando ele veio. Os pássaros, né, cantando, o sol chegando, assim, aquelas árvores assim com várias flores e plantas. Foi muito lindo. Eu falei, só ele mesmo, né, naquela dificuldade toda, né? Não sabia nem onde dormir ainda, né? Eu falei, nossa, é meu pai mesmo, esse é meu pai. Haruo Ohara e os imigrantes japoneses que desbravaram a mata selvagem vão promovendo ativamente o melhoramento das variedades dos produtos agrícolas e do solo. Em tempos, vão lançando com sucesso novas verduras e frutas inexistentes no Brasil até então, e passam a ser aclamados como deuses da agricultura. Haruo Ohara e os imigrantes japoneses foram superando as condições adversas, como o trabalho contratado e o desbravamento da mata selvagem, e conseguiram ganhar e obter a confiança da sociedade brasileira. A cidade de Londrina foi consolidada, graças ao desbravamento de terras feito por muitos imigrantes japoneses.
Haruo Ohara também desbravou as suas terras na cidade e administrou a sua fazenda. Depois da Segunda Guerra, Haruo muda a sua vida de forma drástica. Em 1951, ele vende a fazenda que concebeu com suas próprias mãos e muda-se para uma casa que construiu no centro da cidade. O objetivo era a educação dos seus filhos. Bom dia, konnichiwa. No momento, vive na casa de Sunao, o segundo filho de Haruo. Quando a família se mudou para a casa, ele tinha 10 anos de idade e estava no primário. Quando a gente veio para cá, ficou mais fácil para todos os filhos estudarem. Haruo Ohara, que expressou através das fotos a sua emoção de viver no solo brasileiro, desejou fortemente que a próxima geração contribuísse para o progresso da sociedade brasileira. Dar do melhor para todos os filhos que tenho. Ficarei feliz se um dia eles se tornarem pessoas capazes de contribuir o mínimo que seja para o mundo. Apesar de não dispor de muitos recursos, Haruo investiu o dinheiro que tinha na educação dos filhos. Ele perguntou aos filhos: alguém quer aprender violino ou piano? Foi aí que eu disse que queria aprender a tocar violino. A música Kojo no Tsuki, que Haruo Ohara gostava. Sunao e os filhos de imigrantes japoneses se esforçaram nos estudos para corresponder às expectativas de seus pais. Graças ao esforço, todos os 4 filhos e as 5 filhas conseguiram ingressar na faculdade. Por trás desse êxito, havia a figura de Haruo, que vendeu uma grande parte das suas terras e, por vezes, chegou a contrair dívidas para pagar as volumosas despesas de escola dos seus filhos. E o Di tava banguela, tava ascendente. Aí eu falei pra mamãe, mãe, que vergonha, né? Descendente. Aí ela falou pra mim assim, sabe por quê? Porque o dinheiro que ele podia gastar com o dentista, ele tá mandando pra vocês que estão estudando fora. Então, Então meu pai queria que a gente enfrentasse a sociedade brasileira também, né? Mas sempre a preocupação dele foi o estudo mesmo, né? Porque ele dizia que não vai ter dinheiro para deixar para os filhos, mas educação sim, né? Então, se a gente precisar, a gente tinha que ter conhecimento suficiente para abrir o caminho para a gente, né? Foi esse a maneira de ele educar a gente. Uhum. A educação que os imigrantes japoneses da primeira geração batalharam para oferecer aos seus filhos. As marcas desse empenho podem ser notadas na Universidade de São Paulo, considerada a universidade mais difícil para se ingressar no país. Na década de 1970, a porcentagem de nipo-brasileiros na população do país era 0,8%. Mas a proporção de nipo-brasileiros nesta universidade chegava a 15%, e muitos deles
alcançaram cargos importantes dentro da sociedade brasileira. Vamos entrando aí. Domingo, os filhos e os netos de Haruo Ohara se reúnem na casa. Vai. Vem. Olá. Oi. Oi. Como é que tá? Haruo faleceu em 1999, mas o almoço da família na casa continua acontecendo toda semana. Haruo foi abençoado com 9 filhos, que por sua vez lhe deram 21 netos e 24 bisnetos. Destes, 70% são mestiços. Haruo Ohara registrou a sua família vivendo e criando raízes no solo brasileiro. Seu neto, Saulo, se tornou fotógrafo e continua carregando o bastão deixado pelo avô. A família que Haruo iniciou no Brasil faz 70 anos este ano. Tá. Olá. Uma, mais uma. Ô, Dai, só sai um pouquinho da levanta, isso. Aí. Japão e Brasil, 2 países profundamente ligados pela imigração. Faz 120 anos desde que essa relação se iniciou. E agora, uma nova era está prestes a começar.